Nós vamos então iniciar aqui os nossos estudos do Livro dos Espíritos, livro 2º, O Mundo Espírito ou dos Espíritos, capítulo 6, Vida Espírita. Nós estamos no item número 5, Escolha das Provas. Esse é o nosso terceiro encontro tratando desse tema. E nós vamos então para a questão 266, né? Voltando um pouquinho aqui na Escolha das Provas, numa das questões, né, que nós tratamos, e fazendo também uma conexão com o tema que nós estudamos ontem no livro Os Mensageiros. Nós estamos naquela parte em que André Luiz ouvia ali algumas histórias, e aí então Vicente, né, que era ali o seu colega de estudos, falava exatamente do Ministério do Esclarecimento, onde ali havia então alguns espíritos que faliram nas suas encarnações nas missões de paternidade, maternidade e de médicos também, né, que faliram no exercício daquela profissão como missão de auxílio àqueles que sofrem. E aí então ontem, por acaso, eu assistia ao programa Profissão Repórter, que passa na Rede Globo, passou ontem à noite, e falava sobre uma lei, né, uma determinação do Supremo Tribunal Federal para que presidiárias, na condição de grávidas ou que tivessem filhos com menos de 12 anos, cumprissem a prisão domiciliar enquanto acontecia o julgamento. E aí então, de imediato, me veio essa colocação de André Luiz, das mães que faliram nessa missão de maternidade, a escolha das provas, né, muitas das mães que eles se encontravam envolvidas com tráfico de drogas, outras com violência, com participando de homicídios, né, ou pelo menos estavam sendo julgadas por esses crimes. E aí, de imediato, a gente começa a fazer as conexões e nós vemos assim a importância da doutrina espírita, quando ela começa a trazer para nós esclarecimentos, e esses esclarecimentos se encaixam perfeitamente aqui na nossa vida real. Então não é apenas uma teoria que nós ficamos trazendo suposições, se acontecer, quando acontecer, se é que vai acontecer, e de repente nós encontramos no nosso cotidiano, na nossa vida terrena aqui, situações práticas em que essas escolhas das provas, todas as situações problemáticas que um espírito encontra quando ele toma decisões equivocadas, as suas consequências, os problemas que ele vai enfrentar no futuro por causa dessas escolhas, enfim, começamos então a ver na prática tudo isso, né? Bom dia, Andréa. Um outro exemplo que nós tivemos, publiquei ontem lá na nossa fanpage do Espiritismo.net, depois compartilhei lá no nosso grupo do Facebook, um artigo de uma jovem que aos 15 anos de idade, ela então, tendo uma amizade virtual, um envolvimento afetivo virtual com um rapaz, e eles começaram a tratar de assuntos de uma certa intimidade. E aí então o pai dessa jovem acabou vendo essa conversa no celular. E ela então, comentando nesse artigo, que via o pai como um herói, como alguém que era um exemplo, ela se sentiu tão constrangida e tão abalada com esse momento que ela se lançou do 15º andar do apartamento onde eles viviam. E aí então ela caiu em cima de uma árvore, né? Então os galhos acabaram impactando a queda, acabaram amortecendo a queda, mas essa tentativa de suicídio trouxe sequelas graves. Ela ficou tetraplégica, teve ali uma série de problemas que teve que enfrentar, não apenas de ordem física, mas emocional, financeira, familiar e tudo mais. Então nós vemos ali naquele caso uma jovem que, na tentativa de suicídio, aliás a doutrina espírita também fala de uma forma muito precisa a respeito desses casos, né? Porque nós não temos apenas os suicidas, temos aqueles que tentaram o suicídio e não desencarnaram e acabaram vivendo sequelas, né? E sequelas morais, sequelas psíquicas, sequelas físicas, sequelas sociais, porque fica aquele estigma de que aquela pessoa tentou um suicídio num determinado momento da sua vida, né? Então isso também
A doutrina também fala para nós sobre a questão das escolhas das provas, das expiações, dos comprometimentos futuros que o espírito vai ter. Então essa jovem agora, depois desse tempo, 8 anos depois, ela está agora com 23 anos, ela criou um grupo no Facebook para auxiliar pessoas que têm essa ideia, esse desejo do suicídio, mesmo depois, né? Aliás, principalmente depois daquilo que ela vivenciou. Então, nós vemos também escolhas das provas, né? Uma situação que você escolhe para vivenciar. O espírito, então, muitas vezes não consegue suportar aquele momento de provação e aí toma aquelas decisões impulsivas, né? Então, é interessante a gente ver que esses dois casos, das mães presidiárias e também dessa jovem que tentou suicídio, como outros tantos jovens que acabam vivendo essa mesma experiência, acabam se encaixando exatamente nesse tema, na escolha das provas, de que forma que o espírito escolhe suas provas, de que forma que ele vivencia e quais são as consequências dessas provas que ele vivenciou sendo bem-sucedidas, né, no seu cumprimento ou não. Então, só queria trazer para vocês esses dois temas bem atuais para nós, assim como nós falamos também no estudo anterior a respeito daquele conflito que estava tendo na fronteira entre a Palestina e Israel por causa de Jerusalém. Então nós falamos também dos espíritos que vivem naquela região, têm ali por missão, por compromisso, a harmonização, o desenvolvimento do sentimento do amor ao próximo, mesmo que seja esse próximo distante, embora geograficamente próximos, né, distantes de crenças, distantes de ideologia, distantes de modo de pensar. Então, em vez de se aproximarem, acabam criando esses conflitos. Então, várias situações no nosso dia a dia que mostram essas questões das provas, como nós falamos também, né, dos temas envolvendo empresários, políticos, com a corrupção aqui no nosso país, que também são provas, né? Isso porque nós tratamos aqui desse item número 265, na questão 265, que foi a última que nós estudamos, quando Kardec perguntou se alguns dos espíritos escolhem o contato com o vício como prova, há os que o escolhem por simpatia e pelo desejo de viver no meio adequado aos seus gostos ou para poder entregar-se livremente às suas inclinações materiais, né? Aí falamos um pouquinho daquela malandragem também de alguns espíritos que pensam, né, projetam uma trajetória, arquitetam uma encarnação, trazendo ali os ingredientes que para ele é satisfatório, e não realmente para testar o seu caráter, para ajudá-lo na sua evolução, né? E aqui, claro, como nós colocamos, né, como foi colocado, Deus poderá deixá-los nesse estado até que eles tenham compreendido suas faltas. Então, assim, já que você quer, por malandragem, experimentar aqueles prazeres, então você vai. Mas aí então ficamos aguardando as consequências daquilo que ele viveu. Bom dia, Gilda. Vamos lá então, começando aqui a questão 266, o novo item que nós vamos estudar no nosso encontro de hoje. Então Kardec já começa perguntando então na sequência desses raciocínios: não parece natural que os espíritos escolham provas menos penosas? Que foi a questão que eu deixei para vocês, deixamos ali no ar, né, no nosso encontro anterior, na última terça-feira. Exatamente isso, né? Quando nós vamos elaborar o nosso projeto encarnatório, ou reencarnatório, né, como preferirem, é natural, Kardec traz essa ideia, que nós façamos escolhas daquelas provas brandas, né? Ou seja, nós cometemos os nossos erros, mostramos, né, as nossas falhas de caráter no atacado, e depois nós queremos fazer ali aquele pagamento em parcelas suaves, né? Então a gente vai querer, não, eu estou cumprindo a minha prova, eu quero passar por essa experiência para testar o meu caráter, mas vamos devagar que, né, eu sou um espírito imortal, eu não preciso ter pressa, tudo vai se encaixando devidamente, né? Então Kardec pergunta exatamente isso. Existe também essa ideia do espírito escolher as provas menos penosas? Falei com vocês também na semana passada a respeito das instruções que nós recebemos dos espíritos, né? Quando um espírito tomado pela culpa, ele escolhe as provas mais dolorosas, inclusive aquelas que já é claro que ele não vai suportar, mas a dor moral que ele sente é tão profunda que ele prefere passar por todas as dificuldades numa única vez, para resolver de uma vez por todas essa pendência
que ele traz na consciência. Quando ele faz mal para si mesmo, mas principalmente quando ele faz mal para outras pessoas. Vimos casos semelhantes quando estudamos o livro Memórias de um Suicida. Né, alguns colegas de Camilo Castelo Branco contavam suas histórias e um deles, por exemplo, Jerônimo, se eu não me engano, matou a companheira e depois cometeu suicídio. E aí então aquela dor moral o perseguia com tamanha intensidade que ele queria imediatamente retornar ao plano físico para poder vivenciar as experiências que permitam a ele o resgate desses erros do passado. Então, Kardec perguntou aqui que não parece natural que esses espíritos então escolham provas menos penosas? Para vós, sim. Para o espírito, não. Quando ele está liberto da matéria, cessa a ilusão e a sua maneira de pensar é diferente. Exatamente aquilo que nós vimos agora. O espírito, então, ele quer realmente resolver o problema, porque ele sabe, né, se abre diante dos olhos dele, né, o tribunal da sua consciência, e ali, então, ele quer a sua absolvição, ele quer a oportunidade de resgatar, de refazer o caminho que ele falhou. Então, diferente de nós, né, porque nós pensamos assim, mas os espíritos lá, eles pensam diferente, eles vão ter essa tendência a pegar aqueles caminhos mais fáceis, aquela porta mais larga, né? Mas o espírito, quando ele toma consciência, não falamos necessariamente de um espírito que evoluiu, que se encontra num patamar superior, mas um espírito que errou, mas a sua consciência despertou, ele então deseja efetivamente resolver essas questões que o impedem de ser feliz. Né? Então, por isso, aqui foi como os espíritos colocaram, no plano espiritual a nossa visão se amplia. O nosso entendimento se modifica de uma forma significativa. Principalmente, né, como nós vimos aqui para André Luiz, quando ele desencarnou, nós vimos isso no livro Nosso Lar, ele então desencarnou e sofreu todas as consequências daquele espírito que cometeu, como ele mesmo classificou, cometeu aquele suicídio inconsciente. Então, diante daqueles erros todos e mostrando a evolução dele, porque agora, né, a partir do segundo livro, nós começamos a ver um outro André Luiz, diferentemente daquele que aportou em Nosso Lar depois da vivência tão equivocada que ele teve. Então, agora um espírito mais esclarecido, um espírito muito mais equilibrado, com uma visão muito mais profunda, e a partir dessas experiências que foram adquiridas, certamente então suas decisões estarão voltadas sempre para a conquista da felicidade e para o seu próprio crescimento espiritual. A respeito dessa questão, Peixe, bom dia, Kardec traz para nós aqui um comentário, né? Então ele diz assim: o homem submetido na terra à influência das ideias carnais só vê nas suas provas o lado penoso. É por isso que lhe parece natural escolher as que, do seu ponto de vista, podem subsistir com os prazeres materiais. Mas na vida espiritual, ele compara os prazeres fugitivos e grosseiros com a felicidade inalterável que entrevê. E então, que lhe importam alguns sofrimentos passageiros? O espírito pode escolher a prova mais rude e, em consequência, a existência mais penosa, com a esperança de chegar mais depressa a um estado melhor, como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar mais rapidamente. Aquele que deseja ligar o seu nome à descoberta de um país desconhecido não escolhe um caminho coberto de flores, pois sabe que os perigos que corre, mas sabe também a glória que o espera se for feliz. A doutrina da liberdade, da escolha das nossas existências e das provas que devemos sofrer, deixa de parecer extraordinária quando se considera que os espíritos, libertos da matéria, apreciam as coisas de maneira diferente da nossa. Eles anteveem o fim, e esse fim lhes parece muito mais importante que os prazeres fugidios do mundo. Depois de cada existência, veem o progresso que fizeram e compreendem quanto ainda lhes falta impureza para o atingirem. Eis porque se submetem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, pedindo eles mesmos aquelas que podem fazê-los chegar mais depressa.
Não há, pois, motivo para nos admirarmos de que o espírito não dê preferência à existência mais suave. No seu estado de imperfeição, ele não pode desfrutar a vida sem amarguras, que apenas entrevê, e é para atingi-la que procura melhorar-se. Não vemos diariamente exemplos de coisas parecidas? O homem que trabalha uma parte de sua vida sem tréguas nem descanso, a fim de ajuntar o necessário para seu bem-estar, não desempenha uma tarefa que se impôs com vistas a um futuro melhor? O militar que se oferece para uma missão perigosa, o viajante que não enfrenta menores perigos no interesse da ciência ou de sua própria fortuna, não se submetem a provas voluntárias que devem proporcionar-lhe honra e proveito se as vencerem? Aqui o homem não se submete e não se expõe pelo seu interesse ou pela sua glória. Todos os concursos não são provas voluntárias para melhorar na carreira escolhida? Não se chega a nenhum lugar, a nenhuma posição, não se chega a nenhuma posição social de elevada importância, nas ciências, nas artes, na indústria, sem passar pela série de posições inferiores, que são outras tantas provas. A vida humana é assim, o decalque da vida espiritual. Nela encontramos, em menor escala, todas as peripécias daquela. Se na vida terrena escolhemos muitas vezes as provas mais difíceis, com vistas a um fim mais elevado, por que o espírito, que vê mais longe e para quem a vida do corpo é apenas um incidente fugaz, não escolherá uma existência penosa e laboriosa se ela o deve conduzir a uma felicidade eterna? Aqueles que dizem que se pudessem escolher a sua existência teriam pedido a de príncipes ou milionários, são como os míopes que não veem o que tocam, ou como as crianças gulosas que respondem quando perguntamos que profissão preferem, pasteleiros ou confeiteiros. Da mesma maneira, o viajante no fundo de um vale nevoento não vê a extensão nem os pontos extremos de sua rota, mas chegando ao cume da montanha, seu olhar abrange o caminho percorrido e o que falta percorrer, e vê o final de sua viagem, os obstáculos que ainda tem de vencer, e pode então escolher com mais segurança os meios de o atingir. O espírito encarnado é como o viajante no fundo do vale, desembaraçado dos liames terrestres, é como o que atingiu o cume. Para o viajante, o fim é o repouso após a fadiga. Para o espírito, é a felicidade suprema após as tribulações e as provas. Todos os espíritos dizem que no estado errante buscam, estudam, observam para fazerem suas escolhas. Não temos um exemplo disso na vida corpórea? Não buscamos muitas vezes, através dos anos, a carreira que livremente acabamos por escolher porque a achamos a mais apropriada aos nossos objetivos? Se fracassamos numa, procuramos outra. Cada carreira que abraçamos é uma fase, um período da vida. Não empregamos cada dia em escolher o que faremos no outro? Ora, o que são as diferentes existências corpóreas para o espírito, se não fases, períodos, dias da sua vida espírita, que, como sabemos, é a vida normal, não sendo a vida corpórea mais do que a transitória, passageira? Então, esse comentário de Kardec, ele traz para nós aqui uma ilustração geral, né, sobre uma visão geral sobre essa questão. E o que nós encontramos hoje, né, nesse campo de... Porque o nosso planeta hoje, nós podemos classificar facilmente como sendo um vale de lamentações. Então, aqui estamos nos queixando o tempo todo das dificuldades que nós encontramos nos nossos relacionamentos, na vida material, na vida social, no nosso corpo físico, que traz as suas limitações, das tantas infelicidades, né, que nós acabamos vivendo. Então, na verdade, nós vivemos aqui lamentando o tempo todo, não vendo a hora dos problemas acabarem, das coisas se modificarem, para que nós possamos ser felizes. E aí então Kardec utiliza, né, uma expressão
ele já utilizou várias vezes, falando que o espírito, quando ele se encontra encarnado, ele se apresenta como um ser míope, ou seja, tem uma visão distorcida, uma visão equivocada da sua realidade no mundo material. Nós hoje vemos o mundo assim. Cheguei a comentar com vocês, né, numa palestra interessante, né, de conteúdo espiritualista, mas que abordava a questão da reencarnação. E o palestrante, né, não sendo espírita, naturalmente, ele então ele trouxe um ponto interessante, né, dizendo sempre que se de uma hora para outra a humanidade tivesse consciência de que todos nós, né, somos espíritos encarnados, que nós viemos de existências anteriores, teremos existências futuras, nós teríamos uma mudança quase que imediata no comportamento moral das nossas sociedades. Porque nós teremos agora uma convicção, já não é mais uma questão de crença, para começarmos a pensar se for verdade, será que, se for possível, mas tendo a certeza, a convicção, nós mudaríamos rapidamente. Aqueles que se encontram no caminho do erro, rapidamente já verão como será a sua vida, como serão suas vidas futuras, né? Então, modificará o seu comportamento. Todos os atritos, todos os conflitos, todas as indiferenças se modificariam de uma hora para outra, pelo simples fato de nós termos consciência de que nós somos espíritos em processos contínuos de reencarnação, dentro das nossas necessidades. Então, nesse caso, quando nós estamos aqui encarnados no nosso mundo, pelo fato de sermos míopes com relação à nossa natureza espiritual e todas as leis que regem nossa existência, nós vamos vivendo o nosso dia a dia aqui de acordo com o que ela vai nos oferecendo, o que a vida vai nos oferecendo. Então nós pensamos em ser felizes aqui, do jeito que é possível. A própria felicidade para nós tem uma conotação equivocada pelo fato de nós não conseguirmos entender a sua realidade, buscando os prazeres, buscando segurança, buscando prazeres, não necessariamente aquilo que traz para nós prejuízos, como é o caso, por exemplo, de alguém que busca prazeres em substâncias ou comportamentos equivocados, né? Muitas vezes nós queremos a nossa felicidade dentro do nosso grupo de amigos, conquistando ali o nosso patrimônio, trabalhando, né, intensamente para poder ter ali aquilo que para nós traz segurança, traz esse conforto mesmo, né, que nós desejamos tanto. Então nós vamos vivendo em função daquilo que para nós é palpável, porque o mundo espiritual ainda é bastante abstrato. Ele não passa, né, de um elemento de crença para a grande maioria de nós encarnados, né? Então, o que a doutrina traz para nós agora é uma visão diferenciada. Através desses tantos argumentos, através dessas novas revelações, desse novo entendimento que nós vamos desenvolvendo, nós começamos a ver a nossa vida de uma forma diferenciada. E começamos a entender principalmente o papel das dores, das dificuldades que nós enfrentamos. Entendendo como provas, entendendo como expiações, entendendo como parte de um processo de transformação que nós estamos vivendo. Kardec fez aqui, comentou nesse texto, né, que ele apresentou para nós, de comentário da questão 266, falando exatamente isso. O espírito, quando ele faz um planejamento para a sua existência, para a sua próxima existência, aqui no mundo físico, né, a sua passagem pelo mundo físico, ele pensa assim: eu vou para lá, vou passar por aquelas experiências, mas eu sei que vou voltar. E quando eu voltar, e se eu conseguir ser bem-sucedido naquele meu empreendimento, eu vou então ser mais feliz, ser melhor. Então ele começa a entender de um modo diferente, ele vê a sua realidade espiritual, sem nenhuma dúvida, está presente, ele está vivendo aquilo. E quando nós estamos do lado de cá, o que nós conseguimos ver é aquilo que se encontra em torno de nós. Então nós não temos como dizer assim com convicção, né? Até dizemos, né, principalmente quando nós estamos estudando, estamos envolvidos nesse ambiente de vibrações elevadas, de pensamento elevado, né? Mas no momento em que a dor bate a nossa porta, aí nós baixamos a cabeça, choramos e ficamos: ah, meu Deus, por que isso comigo? Saber nós sabemos, mas na hora que a experiência vem
e nos atinge de uma forma direta, aí então aquela nossa convicção se transforma em lamentação. Então, intelectualmente, nós sabemos, na teoria, na vivência prática dessa experiência, as coisas se figuram de um modo diferenciado. Então é através desse estudo contínuo, desse aprendizado contínuo e dessas mudanças no nosso modo de pensar, nessa mudança íntima que nós vamos sofrendo, é que nós vamos então nos fortalecendo em nossas convicções. Vamos criando, né, uma plataforma mais sólida, né, um alicerce muito mais concreto, para que nós possamos então construir a nossa vida, né, elaborando os nossos planejamentos, direcionando as nossas ações, fazendo as escolhas mais acertadas. Então, na verdade, essa construção desse alicerce, ele vai se dar de uma forma gradual, contínua, né, e com a velocidade que cada um impuser. Então, se eu impuser uma velocidade que seja rápida pela minha convicção, pela minha força de vontade, eu rapidamente vou entender tudo aquilo que eu estou vivendo, não apenas de consequências dos meus atos anteriores, mas eu vou ser capaz também de fazer um planejamento futuro daquilo que eu quero vivenciar. Porque eu começo a fazer escolhas diferentes. Aquilo que foi vivido no passado e me trouxe como consequência, eu não tenho como mudar. O que eu posso mudar é o meu modo de viver aquela experiência, mas a experiência está ali. Se eu tiver como prova, por exemplo, como expiação, né, embora, lembrando que toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. É importante nós lembrarmos isso. Porque muitas vezes eu faço uma escolha para me fortalecer, para que eu possa me desenvolver, sem que eu tenha um débito no passado. Eu escolho assim, olha, agora eu quero, como eu tive aqui uma vida um pouco desequilibrada no campo material, na encarnação seguinte eu vou fazer um planejamento em que eu vou ter que batalhar um pouco mais para conquistar as coisas. Eu vou ter que me dedicar de uma forma mais acentuada, né, para o meu trabalho, para adquirir aquilo que eu preciso de segurança, sem nenhum abuso. Então mostra que esse pequeno planejamento que nós fizemos agora não está relacionado com nenhum erro do passado. Então nem toda prova é uma expiação. Agora, toda expiação é uma prova, porque se eu erro no passado e eu passo por uma experiência nova, trazendo as consequências daquilo que eu vivi no passado, e também acrescentando, né, o teste de caráter para ver se eu consigo realmente superar tudo isso, nós vemos então que a expiação, ela se torna para mim também uma prova. Nós vemos espíritos, né, que já alcançaram um nível mais elevado que nós, que estão vivendo suas provas. Provas muito mais morais, né, provas muito mais de natureza íntima do que provas acrescentando elementos exteriores, né, por exemplo, afetando o meu corpo físico, uma questão material. Né? Bom dia, Francis, bom dia, Ligeirinho. Então, tudo isso que nós vemos, né, que as expiações que nós estamos vivendo, se nós tivermos consciência de que é uma consequência do nosso passado e que agora nós estamos lidando com ela para construir o nosso futuro, nós começamos então a ter mais equilíbrio, mais perseverança, mais força de vontade para superar, embora muitas lágrimas ainda corram. Nós sofremos ainda as consequências, nós temos dificuldades para aceitar essas tribulações que muitas vezes nos atingem, mas nós sabemos que é uma tempestade passageira, mas que se nós conseguirmos vivenciá-la de um modo equilibrado, a bonança virá depois. Então essa conquista é fundamental para nós. Kardec continua perguntando então aos espíritos aqui, depois dessa 266, porque ele falava exatamente, né, todo esse discurso dele, todo esse comentário, e esses nossos comentários também, tratam exatamente disso, né? O espírito não escolhe aquelas provas que são mais fáceis para ele. Exatamente que no plano espiritual ele sabe que quanto mais rápido ele passar por essa mudança, por essa transformação, mais feliz ele será. Não feliz ainda de forma plena, como cabe ao espírito alcançar, mas mais feliz do que ele era. E na verdade a nossa vida, né, ela se desenvolve exatamente em cima dessa premissa, né, que é a autossuperação. Nós sempre estamos vivendo para sermos melhores que nós mesmos.
melhores do que nós fomos no passado, melhores do que nós fomos há alguns anos, melhores do que nós fomos ontem. Muitas vezes um comportamento, um sentimento, um pensamento, uma ideia, né, que eu lancei ontem, eu já posso evitar fazer isso hoje. Porque eu sei que aquilo que eu fiz pode ser melhor vivenciado. Eu posso ter um comportamento mais construtivo do que destrutivo. E domando essas minhas más inclinações, já mostro uma evolução. E é claro que essas transformações não acontecem de uma hora para outra. É através do exercício contínuo, né? Nós temos que fazer as experimentações, testar de novo, repetição e tudo mais, para poder chegarmos nessa estabilidade, porque a gente começa a dar aqueles primeiros passos, como acontece com toda criança que começa a caminhar. Naquele bebezinho, aquelas perninhas ainda frágeis, né, fracas, aquele corpo ainda desequilibrado, ela vai se segurando, cambaleando, até chega um momento em que ela começa a dar passos firmes. Esse processo de amadurecimento na sua deambulação, a mesma coisa acontece dentro do campo moral. Não é de uma hora para outra que eu vou dizer, não, a partir de amanhã eu não faço mais isso. Geralmente, né, nós temos até mesmo aquela cartilha que é utilizada, né, que nós todos conhecemos, dos alcoólicos anônimos, né, que diz exatamente isso, né, um dia de cada vez. Não pensa em se transformar de uma hora para outra para superar uma doença tão difícil de ser vivenciada. Então vai vivendo um dia de cada vez. Tente ser melhor do que no dia seguinte. Moralmente é exatamente esse o caminho. Tomarmos as melhores decisões, fazemos escolhas que são coerentes com esses princípios que nós estamos abraçando. Silenciar um pouco daqui, se por acaso nós tropeçarmos ali diante de uma experiência, né, que nós fraquejarmos, retomemos de novo o caminho. Essas falhas, essas quedas vão continuar acontecendo, porque nós estamos ainda numa fase de amadurecimento. Mas cada vez que nós tropeçarmos e nós tivermos consciência de que aquilo poderia ter sido diferente, e nós vamos então nos esforçar para fazer melhor, isso já mostra para nós uma conquista imensa. Porque nós deixamos de ser aqueles ignorantes que não tinham compreensão sobre essa natureza espiritual. Agora nós temos o conhecimento, nós temos ainda fraquezas, mas não temos mais, né, mas temos agora o conhecimento que nos ajuda nesse processo. Vamos em frente, questão 267. Kardec pergunta aqui então aos espíritos. O espírito poderia fazer a sua escolha durante a vida corporal? Ou seja, né, esse planejamento só é feito no mundo espiritual antes da sua encarnação? A resposta: seu desejo pode ter influência. Isso depende da intenção. Mas no estado de espírito, frequentemente, vê as coisas de maneira diferente. É o espírito quem faz a escolha. Mas ainda assim ele pode fazê-la nessa vida material. Porque o espírito tem sempre os momentos em que se liberta da matéria. Então ele tem aqueles momentos assim de maior clareza em que ele faz escolhas de provas. E aí a gente acaba entrando depois num caminho bastante delicado, que são aquelas provas voluntárias. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem esse assunto. Aqui também no Livro dos Espíritos temos passagens que tratam dessa abordagem. O espírito, de repente, ele escolhe assim, não, a partir de agora eu vou escolher como prova passar por isso. A pergunta que vem a seguir é: para que você está vivendo isso? Para que você está se impondo esse sacrifício? Porque as provas sempre são para nós sacrificantes, porque afinal de contas nós vamos ter que sacrificar ali prazeres, abrir mão de prazeres para poder vivenciar aquela retidão. Então o espírito às vezes escolhe algumas provas que para ele é simplesmente um teste pessoal, mas que de nada tem de produtivo, nada tem de construtivo. É o caso, por exemplo, alguma coisa muito simples, eu como prova eu vou fazer uma greve de fome. Para quê? Você vai aprender o que exatamente fazendo isso? E aí a mesma coisa também, não, a partir de hoje, as promessas, né? Nós vemos que as promessas hoje, elas são uma situação clara disso, né? As pessoas, não, eu quero quero passar por essa prova, eu quero subir de joelhos a escadaria daquela igreja, tal.
lá do Senhor do Bonfim, porque eu vou até a Bahia, eu vou a pé até a Bahia e depois vou subir de joelhos ainda a escadaria. Para que você está fazendo isso? Então o espírito escolhe suas provas também durante a sua existência corpórea nesses momentos de lucidez. Então ele vai, na verdade, moldando o seu caminho. E quando ele tem essa visão mais lúcida, essa visão mais clara, né, ele então faz escolhas que são coerentes com o seu progresso. Né? A gente não escolhe, né, Braz? A gente é escolhido, né? Então esse é o bom de torcer pro timão, né? Então, assim, o que a gente coloca, né, o detalhe importante, né, Braz, que você colocou em cima aí, né, meu maior desejo, se Deus permitir, quero nascer num lar espírita e vegetarianos, né? Aí é aquela coisa que a gente sempre coloca, né? Se Deus permitir, quando eu puder, por que não começar agora, né? Às vezes a gente fica adiando porque as coisas não se encaixam do jeito que nós gostaríamos, né? De ter aquela família redondinha, de ter assim todo aqueles hábitos que são saudáveis, né? Então a gente vai sempre esperando as oportunidades surgirem, sendo que na verdade essas são conquistas pessoais que nós temos. Somos nós que fazemos essa construção. E se por acaso nós não temos hoje, é exatamente porque nós ainda temos no passado, né, as necessidades de convivência, as necessidades de restrições, de impedimentos e tudo mais. Então vamos fazer o nosso planejamento desde agora. Né? Então, assim, os meus hábitos podem ser diferentes agora, os meus relacionamentos podem ser diferentes agora, e no futuro, quando tudo estiver ajustado, simplesmente as coisas vão continuar evoluindo da forma como começaram agora. E não começar uma coisa nova. Né? Mais ou menos aquela história, né? Na segunda-feira eu vou começar a fazer uma dieta. Hoje é quinta-feira, então nós temos ali mais alguns dias, né? Mas na segunda-feira eu começo. O ano que vem vai ser diferente. Por que não o ano será diferente a partir de agora? Por que não ser diferente a partir de agora? Né? Então é um trabalho assim que começa sempre agora. Nós estamos em processo contínuo de construção. Mas Kardec então insiste um pouco mais a respeito desse tema, né? Se o espírito pode fazer sua escolha durante a vida corporal. Na 267A tem aqui para nós: muitas pessoas desejam grandezas e riquezas, mas não o será, por certo, como expiação nem como prova? A resposta, sem dúvida. A matéria deseja essa grandeza, para gozá-la, e o espírito a deseja para conhecer-lhe as vicissitudes. Né? Então todo mundo agora gostaria, não, eu quero ganhar na loteria, quero ficar muito rico, quero receber uma herança e coisa e tal. Mas para que você quer viver isso? Qual é exatamente o seu objetivo com essa experiência? O espírito lúcido sabe das consequências e dos perigos que envolvem uma encarnação sustentada por essa riqueza. Mas para nós buscamos os prazeres, porque é aquilo que o mundo físico vai nos oferecendo. A Dídima lembrou aqui, né, a gente esquece que tem que sair da gente e servir, né, disse o Cristo. Tem que se quisermos ser o maior, sejamos o maior servidor, agir no bem e não automutilar, que só vai nos estacionar, né? Porque é o que acontece, a gente sempre pensa que fugindo do mundo nós vamos ser felizes. Porque é a ideia que a gente tem, né? Eu não vejo a hora de ir embora desse mundo porque eu quero ser feliz. Mas você acha mesmo que você vai ser feliz se você for embora dele? E você vai para onde exatamente? O El lembrou, né? Comer uma pizza inteira para se despedir. Exatamente, é. É a despedida de solteiro, né, que o pessoal faz, né? Tem a despedida da dieta também. Então, já que eu vou começar, então agora eu vou fazer, que vai ser minha última vez, né? Para quem passa pela parte pela dependência química, né, da bebida, do tabagismo, é a mesma coisa. Só mais um, só dessa vez, depois eu paro. Por que não para agora? Sempre a gente vai criando sempre obstáculos para dificultar o nosso progresso, né? Questão 268, vamos em frente. Até que chegue o estado de perfeita natureza, o espírito tem de passar constantemente por provas? Essa é uma pergunta interessante. Né? Ou seja, a gente tem que ser provado o tempo todo até chegar o momento em que nós alcançamos aquele grau de pureza relativo ao espírito. Lembramos que a perfeição, nós temos a perfeição absoluta, que é a perfeição de Deus, e a nossa perfeição relativa, que diz respeito ao espírito.
Então nós temos que passar por provas o tempo todo? Os espíritos respondem sim, mas elas não são como as entendeis. Chamais provas as tribulações materiais. Ora, o espírito, chegando a um certo grau, mesmo sem ser perfeito, não tem mais nada a sofrer, mas tem sempre deveres que o ajudam a se aperfeiçoar e que não são penosas para ele, a não ser os de ajudar os outros a se aperfeiçoarem. Então, como a gente já tinha comentado em outras oportunidades, né? Quando nós falamos de provas, lembramos sempre que são provas morais. Independente de qual prova seja, no campo afetivo, no campo físico, material, bom dia, Rose, no campo material, não é a dor, não é a dificuldade que vai trazer para nós o aprendizado, mas é a nossa reação diante dessa experiência. Então as provas são sempre provas de caráter, provas morais. Então eu uso sempre essa expressão, prova de caráter, para que a gente fique bem claro, tenha bem clara essa ideia de que aquilo que nós estamos vivendo, encontrarmos, por exemplo, alguém que vive num ambiente de guerra, alguém que vive na rua porque não tem recursos, porque foi desprezado pelos seus familiares, está vivendo ali as suas tantas dificuldades. Aquelas dificuldades é para saber como ele vai reagir e o que ele vai aprender com aquilo. Porque não é a dor em si. Quantas vezes, né, as pessoas numa convivência familiar dizem assim, mas viver com fulano é uma prova para mim. É uma prova que pela sua reclamação você não está aproveitando bem, né? Porque essa prova ele exige de nós paciência, resignação, compreensão. A doença do outro, mas essa doença para mim é uma prova terrível. Meu Deus do céu, é uma prova que você já reprovou. E que você vai ter que aprender novamente, lamentavelmente, né? Porque a sua primeira experiência não foi boa. Então são provas de caráter que nós estamos vivendo. Nesse sentido, Kardec então perguntando aqui para nós a respeito das tantas provas que nós estamos vivendo, né, e de quantas provas ainda viveremos, elas vão se transformando conforme o espírito vai se modificando. Algumas provas, por exemplo, elas são impostas. É o que acontece, por exemplo, com a criança que se encontra na fase escolar e ela tem que ser testada no seu conhecimento regularmente. Então são atividades, são provas, aquela famigerada chamada oral que tinha antigamente, né? Os trabalhos que ele tem que realizar, que são provas também. Ele está sendo avaliado por aquele trabalho. Então ele vai vivendo tudo isso e tal. Quando ele acaba a sua escola, né, quando ele chega assim no ensino médio, e ele fala, graças a Deus eu acabei com esse tormento todo, aí ele mesmo escolhe o que ele vai estudar para fazer o seu curso superior, porque ele deseja então alcançar a profissão dos seus sonhos. Olha que interessante, enquanto ele era obrigado a fazer isso, acordava cedo, reclamava, fazia a prova, algumas vezes repetia de ano, tinha aquele sacrifício todo, era um tormento. Todos os pais que levavam filhos para a escola, né, sabiam como era difícil tudo isso, sabem como é difícil tudo isso. Pelo menos geralmente com as crianças normais, né? Mas depois, quando chega no nível superior, ele mesmo escolhe. Ele quer passar, ele quer conquistar, ele quer fazer. Olha como mudou o pensamento daquela criança que ia conduzida, muitas vezes arrastada para a escola, para aquele adulto depois que vai espontaneamente fazer o que ele quer. Ele continua estudando, ele quer fazer um bom trabalho, ele quer fazer cursos de pós-graduação, ele não para de estudar, porque o espírito, quando atinge aquela maturidade, aquele entendimento, ele começa a escolher os caminhos. Então ele quer fazer aquele trabalho e quer ser bem sucedido, então ele vai estudar, ele vai virar à noite fazendo pesquisas, tudo mais para entregar aquela avaliação, porque ele sabe que aquilo vai ser importante para o seu crescimento profissional. É a mesma coisa que nós fazemos. A criança, por exemplo, quer comer porcaria o tempo todo. Depois, quando a pessoa cresce e começa a ter consciência da sua saúde, ele começa a fazer dietas, começa a ter uma comida mais equilibrada. No começo só comia porcaria, depois ele começa a ser mais seletivo. E já não é mais aquele sacrifício. Porque a pessoa cresce, não, eu não quero comer carne vermelha, eu não quero comer gordura, eu quero comer aquela saladinha, aquela comida leve, porque eu me sinto bem fazendo isso. Qual o sacrifício que ele está praticando? Não é sacrifício, para ele é uma escolha espontânea.
É uma escolha porque ele sabe que para ele aquilo é saudável e ele se sente bem vivendo daquela forma. André colocou em cima, né, só com o estudo passamos a entender o contexto. Simplesmente falamos sem saber, né, o que estamos falando. O detalhe importante, né, quando a gente fala sobre essa questão de provas, voltando nos itens anteriores que nós tratamos, já cheguei até a brincar com vocês sobre isso, né, Maíse Braga, que é aquela palestrante lá da comunhão, da Comunhão Espírita de Brasília, ela falava sobre a questão do casamento, né? Com a pessoa fala assim, mas eu me casei com aquele traste, né? Onde eu estava com a cabeça quando eu me casei com aquela pessoa. E aí ela brincava sempre, né? Você estava com a cabeça no lugar, porque a sua visão no mundo espiritual é diferente da visão agora. Você sabe dos seus compromissos, você sabe das suas dificuldades. Então você tomou essa decisão sabendo das responsabilidades. Então quantas vezes nós falamos assim, mas eu não posso, essa vida para mim é um castigo. Não era castigo, você escolheu viver aquilo. As vivências que nós tínhamos, né, que vinham com provas, com expiações principalmente, de uma forma compulsória, imposta para que você pudesse viver aquilo, né, isso acontece com espíritos que são ainda muito infantis, que precisam ser conduzidos para esse caminho de aprendizado. Nós, passando já por esse processo de regeneração, nós temos uma visão diferenciada. Nós começamos agora a entender que essas dificuldades que nós enfrentamos, que na verdade são escolhas que nós fizemos, têm o seu propósito, têm o seu objetivo. Então, embora para nós isso não significa que não seja fácil. Aquele jovem, por exemplo, que decide prestar um vestibular e ele quer estudar para poder passar realmente, ele sabe dos sacrifícios e sabe que ele vai lamentar as noites em branco, ele sabe que vai lamentar os passeios que ele fazer, os sacrifícios impostos, mas ele faz isso de espontânea vontade, porque ele sabe que é importante. Então assim também nós vamos caminhando. Nesse caso então, voltando aqui para o nosso tema, falando aqui sobre os tipos de provas, né, quando nós comentamos, só um instantinho. Então, quando nós falamos na outra oportunidade sobre esse tipo de prova, falamos assim, né, que tipo de prova o Dr. Bezerra de Menezes estaria vivenciando, sofrendo agora, sofrendo entre aspas, mas vivenciando nesse seu momento. Ele ainda se submete a provas? Sim, ele não é um espírito puro. Ele mesmo, né, através dos seus ensinamentos, mostra a distância em que nós, incluindo ele próprio, em que nós nos encontramos distantes de Jesus, da sua condição evolutiva. Então ele está vivendo as suas provas. Qual é exatamente a sua prova? A prova que ele mesmo escolheu por amor. Olha só, vocês se lembram daquela história da biografia dele, né? Da biografia espiritual, que depois dele ter desencarnado, né, Maria, mãe de Jesus, né, que era a responsável, né, por aquelas decisões, deixou para que ele escolhesse se ele quer ir para o mundo superior, que ele tem direito de ir, ou se ele quer continuar aqui, no nosso mundo de provas e expiações, só que agora como um espírito missionário. E dizem para nós, né, nos textos que falam sobre essa passagem, que ele escolheu, não, eu quero continuar no Brasil, né, no planeta Terra, no Brasil, porque eu amo aquela terra. Ele mesmo escolheu isso. E qual é exatamente a prova que ele tem? É a perseverança, é aquela prova da paciência, porque ele está lidando com espíritos ainda imperfeitos. Ele é aquele espírito que trabalha, por exemplo, junto a um grupo de médiums, a um grupo de espíritos de cura, que vai curar aquele paciente que reclama o tempo todo da vida, que vai lá para tomar um passe e depois ele vai para a pizzaria, aquele que vai tomar um passe porque está com um problema respiratório e na calçada vai sair fumando para voltar para casa. Ele olha para essas crianças, para essas criaturas e fala, né, ó Senhor, me dê paciência. Mais ou menos assim nesses termos, né? Então não é uma prova de sofrimento para ele, para testar ali o seu caráter diante das imperfeições, mas é uma prova de aperfeiçoamento, porque demonstrando cada vez mais esse amor pelo próximo, principalmente esse próximo imperfeito, faz com que ele mesmo cresça nesse amor universal. Então são provas diferenciadas, provas que para nós
elas parecem algo inalcançável. Porque as provas para nós têm que ser dolorosas, têm que ser materiais, têm que ser físicas, tem que mexer, tem que chacoalhar e tudo mais. Espíritos que já passaram desse estágio vivenciam outras experiências. André lembrou, né, é muito lindo, porque todas as vezes que fala, se inclui nas dificuldades que ainda passamos, com grande consolo para todos nós. E ele está vivendo ali a parte dele. Poderia estar vivendo muito mais distante, não que, claro, outros espíritos que vão para essas dimensões mais elevadas também têm ali os seus afazeres. Não significa que esses espíritos, então, olham para trás e falam assim, olha, agora isso é problema de vocês, eu vou viver a minha felicidade. Nós sabemos que um espírito jamais vai ser feliz vendo o infeliz do lado dele. Aquele que pensa dessa forma, ele é um egoísta. Como nós vivemos aqui no nosso mundo, você vai para a sua mansão com o seu carro maravilhoso, com sua conta bancária recheada e tudo mais, e você passa pelas ruas vendo pessoas despejadas, pessoas largadas, e você não está nem aí com elas. Então esse tipo de visão é uma visão ainda egoísta, é uma visão ainda muito infantil do espírito. Agora o espírito, quando ele cresce, basta lembrar de Jesus, por exemplo, né, da sua própria história, conforme os espíritos dizem para nós, um espírito que saiu da sua condição crística para reencarnar no mundo como o nosso, para ajudar na transformação do planeta, sabendo tudo aquilo que ele ia vivenciar. Então o espírito, quanto mais ama, quanto mais ele cresce, mais ele ama. Quanto mais ele ama, mais amor ele quer distribuir. Isso é ser feliz. E esse é o nosso objetivo também. Embora não consigamos ainda viver esse amor tão profundo, esse amor tão abrangente, o pouco amor que nós conseguimos distribuir já é muito. E quanto mais nós nos dedicarmos a essa distribuição, a esse trabalho de olhar o próximo com amor, e não é apenas o amor de você dar um pedaço de pão, é o amor de você sorrir, é o amor de você abraçar, é o amor de você facilitar, fazer com que a sua vida seja para o outro uma referência de uma vida melhor. Então quanto mais nós crescemos, mais nós queremos fazer isso. Então os espíritos que evoluem e saem do nosso planeta, assim como nós também teremos a nossa oportunidade, né, no determinado momento da nossa evolução, nós talvez vamos para o mundo mais elevado, mas não estamos virando as costas para aqueles que precisam de ajuda. Estaremos vivendo nesse mundo, mas de olho naqueles mundos que precisam ser auxiliados, porque do contrário nós não crescemos nada. Continuando aqui para nós, questão 269. O espírito pode enganar-se quanto à eficácia da prova que escolher? Já vimos isso daí também, né? Inclusive lá no livro Céu e Inferno, nós tivemos o espírito então que ele era um criminoso arrependido, que ele escolheu uma prova que era muito maior do que a sua capacidade, mas foi concedido a ele como próprio aprendizado. Respondem os espíritos para nós aqui. Pode escolher uma que esteja acima de suas forças, e então sucumbe. Pode também escolher uma que não lhe dê proveito algum, como um gênero de vida ocioso e inútil. Mas nesse caso, voltando ao mundo dos espíritos, percebe que nada ganhou e pede para recuperar o tempo perdido. Então aqui nós falamos para os espíritos que tem ali a sua consciência desperta, de retornar ao mundo espiritual e fazer uma avaliação daquilo que vivenciou. Para escolher uma das provas que esteja acima de suas forças, e então sucumbe, como foi colocado aqui na resposta, de imediato vem aquela passagem da Condessa Paula, uma condessa que viveu lá na França e que depois da sua desencarnação trouxe uma mensagem a Kardec, que se eu não me engano foi feita uma evocação dela, e ela então falava um pouco da sua história, lá no capítulo dos Espíritos Felizes, do Céu e Inferno, na segunda parte. E ela colocava assim: eu escolhi a prova da riqueza como sendo a minha última prova, porque é uma prova muito difícil. Então ela escolheu ali a prova, aquelas provas, né, das influências, a prova da beleza, a prova da sensualidade, tudo aquilo que dizia respeito às suas necessidades evolutivas. E ela mesma afirma categoricamente: deixei a prova da riqueza, que é a mais difícil, por último. E ela deixou também como recomendação para que nós escolhêssemos essa prova como sendo a última, porque assim nós teremos forças suficientes para viver num ambiente
de riqueza material, sem nos deixarmos contaminar pela ganância, pela ambição, pelas viciações. Mas utilizaremos essa riqueza como uma segurança, não uma segurança egoísta individual, mas uma segurança de trabalho, de atitude, de ação. Então ela traz essa recomendação para nós. E os espíritos assim dizem também. Para que nós façamos as escolhas das provas que sejam sempre produtivas, mas para que nós possamos fazer isso, nós precisamos entender exatamente de que forma que se dá esse processo evolutivo. Que é o que a doutrina nos passa, através das reencarnações, através da superação das nossas imperfeições, através do nosso amadurecimento. Então hoje nós estamos já aqui no mundo material, nos preparando para quando chegarmos na nossa próxima etapa, onde tivermos que fazermos as nossas escolhas, teremos essa visão abrangente, ampla sobre tudo isso. Vai ser aberto para nós ali, né, imaginando que as coisas se deem dessa forma, vai ser aberto para nós ali um mapa da nossa evolução, mostrando tudo aquilo que nós já vivemos, quais são as nossas dificuldades, né? Aquelas planilhas que vai mostrando, olha, você tem um grau maior nisso, um grau menor naquilo, nesse gráfico mostra que você progrediu mais nesse ponto do que no outro, e tal. Aí a gente vai lembrar, o que eu preciso escolher de prova, qual é exatamente o meu grau, a minha capacidade para poder realizar essas provas, e de que forma que eu vou conseguir viver de uma forma eficiente. E aí então nós vamos otimizando a nossa vida. A palavra ótima, ela é muito interessante, nós muitas vezes não damos a ela o seu valor, o seu real significado, mas uma coisa ótima é uma coisa que foi otimizada. Algo ótimo, algo otimizado, algo que foi ajustado para apresentar para nós a maior eficiência possível. Então uma vida ótima para nós é uma vida em que nós tiramos todos os excessos, tiramos todos os desperdícios, ajustamos o melhor caminho. Então aquela vida curva que muitas vezes nós estamos vivendo, uma vida ótima é quando nós pegamos aquele cordãozinho e esticamos, fazendo uma reta. E na geometria nós lembramos que a reta é a menor distância entre dois pontos. Então, quando nós vamos otimizando a nossa vida, tirando tudo aquilo que para nós acaba sendo uma distração, um empecilho, um obstáculo. Vivemos de uma forma reta. A retidão significa exatamente isso. Então, nossas vidas serão otimizadas à medida que o nosso esclarecimento vai se aprofundando. E nós estamos tendo a oportunidade hoje de ter esse esclarecimento, ainda que seja imperfeito, porque nós fazemos uma análise da evolução do espírito a partir da nossa perspectiva humana, material, melhor dizendo. Então nós estamos aqui no mundo material tentando entender de que forma que o espírito evolui, inclusive Kardec mesmo teve aqui nessas questões anteriores, quando ele perguntava, o espírito não é meio malandro, o espírito não escolhe aquilo que é mais fácil, e a resposta exatamente foi essa, A visão que vocês têm do mundo físico é essa. O espírito desencarnado tem uma visão diferente. Então nós vamos aprendendo imperfeitamente aqui no mundo físico, mas chegando no mundo espiritual com a mentalidade transformada, pronta para entender realmente de que forma que se dá essa evolução. Nessa questão, então, se o espírito se engana com relação à eficácia das provas, se por acaso ele não tiver esse entendimento, não tiver essa compreensão, ele vai escolher ali aquilo que não serve para ele vai escolher aquilo que pode parecer mais fácil, aquilo que para ele pode ser mais agradável, mas quando ele tem a compreensão, ele quer a objetividade. Eu sei que eu preciso, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu vou fazer, tira isso, tira aquilo. E aí então aquela porta larga que está na frente dele, ele fala, não, eu quero passar por aquela porta estreita, pode tirar tudo aquilo que tem de sobra. Porque uma das interpretações que nós fazemos da porta estreita e da porta larga, que é exatamente essa, nas vilas ali tínhamos aqueles pequenos portais, e as pessoas passavam ali com os seus cavalos, com os seus animais, cheios de tranqueiras, de quinquilharias, e aí então se você não tirar aquilo, você não passa por aquele portal. Aí é mais fácil, aquela parte da agulha do camelo, que eu até me esqueci agora, mas naquela passagem fala exatamente sobre isso. É muito mais fácil um camelo passar do que a agulha.
Então, na verdade, para nós é a mesma coisa, nós tiramos esses excessos. Quanto mais maduros, mais objetivos e maior também, né, a eficácia das nossas escolhas. Deixa eu lembrar aqui agora, é mais fácil um camelo passar por dentro de uma agulha do que um pecador entrar no reino dos céus, uma coisa assim, não era? Naquela passagem? Mais fácil um camelo passar por buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Isso, obrigado, Miriam. Eu sabia que tinha buraco da agulha ali, né? Obrigado, Dudu. Né? Então, exatamente isso, né? Então, nós vamos então tirando essas sobras, esses excessos, para vivermos de uma forma objetiva. Se nós, por acaso, tendo essa consciência, escolhemos a prova da riqueza, por que você quer viver aquilo? Porque eu quero ter a oportunidade de estar próximo a essa riqueza, a todas essas facilidades, e mesmo assim eu ser uma pessoa generosa, caridosa, equilibrada, não ser egoísta, não ser gananciosa, não ser avarenta. É a maturidade que nos proporciona essas experiências produtivas. Continuando. Questão 270. Ao que se devem as vocações de certas pessoas e sua vontade de seguir uma carreira em vez de outra? Aqui para nós, né? Pois é, a Condessa, André, ela dá para nós essas dicas, né? Ela já cantou a bola para nós. Agora é uma questão de escolha. De nós sabermos exatamente, porque muitos espíritos escolhem a prova da riqueza depois de terem vivido dificuldades. Ah, mas eu passei uma vida tão difícil, era aquela luta diária, é aquela toda vez que você dorme, a cabeça fica ali girando em torno dos problemas, aqueles pequenos prazeres que eu gostaria de ter, mas infelizmente eu não tenho. Aí depois chega no mundo espiritual, não, dessa vez eu quero uma coisa mais fácil. Mas eu tenho certeza, eu garanto para vocês, pode me colocar na prova da riqueza, que eu vou ser um espírito bem equilibrado. E aí bota ele para viver aquela facilidade toda, aquela alegria toda. E aí ele fala assim, só um pouquinho, vai, só dessa vez. É porque da outra vez eu não tinha, deixa eu fazer mais um pouquinho agora e tal. E a gente começa então a ceder a essas fraquezas. Então, é sempre assim. A gente quer consertar, mas infelizmente as escolhas nem sempre são as melhores. Eu já vi também camelo, o El, como sendo a interpretação desses portais dessas vilas, né? Então embarcação, portal, então tem de tudo para nós agora, né? Até camelo eu já vi interpretação também. Aí você pensa assim, um camelo no Oriente Médio, né? A coisa não é bem assim, né? E continua aqui então. Ao que se devem as vocações de certas pessoas e sua vontade de seguir uma carreira em vez de outra? Parece-me que podeis responder por vós mesmos a essa questão. Não é a consequência de tudo o que dissemos sobre a escolha das provas, sobre o progresso realizado numa existência anterior? Então aqui na verdade nós falamos um pouquinho sobre as tendências que cada um tem, né? E essas tendências elas começam a ser desenhadas lá no início das nossas primeiras encarnações. Como nós não temos acesso a essas lembranças, é difícil a gente dizer por que um espírito escolheu a ciência e não a filosofia, por que escolheu a filosofia e não a arte, por que escolheu essa profissão e não aquela. Mas de qualquer forma ele vai escolher sempre as experiências que seguem aquela mesma tendência, né? Dona Ivone, do Amaral Pereira, falava sobre Chopin, né, aquele espírito amigo, e comentava dele, lá no livro Recordações da Mediunidade, se não me engano, falando sobre as encarnações anteriores que ele teve, né, que ele sempre esteve ligado a essa parte das artes, a arquitetura, a literatura, a música na última encarnação. Então ele vai escolhendo aquela linha de sua vocação, e as profissões então que ele vai exercendo vão de acordo com a necessidade, com o ambiente, com as oportunidades que ele tem de determinadas realizações. Depois aqui embaixo, na questão 271, deixa eu ver aqui onde nós estamos, faltam só mais duas. Quando o espírito estuda na erraticidade as diversas condições em que deverá progredir, como julga poder fazê-lo se nascer entre canibais? Ou seja, você faz ali um planejamento reencarnatório para nascer num ambiente completamente primitivo,
Como é possível isso? E a resposta dos espíritos: não são os espíritos já adiantados que nascem entre os canibais, mas os espíritos da mesma natureza dos canibais, ou que lhes são inferiores. Então o espírito que faz um planejamento reencarnatório, ele vai escolher, obviamente, um ambiente para a sua encarnação que seja favorável ao cumprimento daquelas tarefas. Ele não vai desperdiçar a oportunidade. A logística que é organizada no plano espiritual para que nós cumpramos as provas que vão nos ajudar na nossa evolução, elas são meticulosamente organizadas. Né? Nesse caso acaba sendo porque a gente lembra, Brás, que esses espíritos nessa condição tão inferior ainda não são capazes de fazer escolhas, né, tão ainda proveitosas. Até porque se um espírito que é canibal tivesse que escolher uma prova, ele escolheu uma sociedade de gente bem gordinha, né? Que assim ele ia se dar bem, né? Já que é para escolher uma prova assim, ele escolheu o melhor lugar. Ele não escolhia a África, por exemplo, ele escolheu um lugar na Europa, na América do Norte, no Brasil, né, onde tem ali comida farta, o pessoal bem à vontade. Então, nessa época, nesse período, são feitas escolhas levando em consideração, e é uma parte que a gente tem pouca compreensão nesse sentido, é uma fase, um tipo de escolha que é feito levando em consideração atributos que o espírito tem, mesmo nessa condição primitiva, para ajudá-lo nesse desenvolvimento. Porque o espírito pode ser um canibal, mas muitas vezes ele vive naquela tribo de canibais, mas ele não curte muito esse tipo de situação. Ele fala assim, eu estou no meio, a gente acaba guerreando, aí todo mundo faz, então eu também faço. Nesse momento ele já começa a esboçar algo superior àquilo que está acontecendo. Na sua próxima encarnação, embora ele ainda traga um instinto primitivo, é colocado para ele uma situação, ou ele é deslocado para um ambiente que seja favorável para o seu crescimento. Então, o planejamento que é feito no plano espiritual, e esses espíritos que trabalham com essa, digamos assim, engenharia, elaborando as nossas encarnações, levam em consideração detalhes que nós sequer imaginamos que são observados. Mas aqui então, esses espíritos então, se um espírito nasce num ambiente primitivo, é porque ele tem afinidade com isso, a menos que seja um espírito missionário. Mas é claro, né, não nessa condição tão primitiva. Kardec traz um comentário, vamos lá. Sabemos que os nossos antropófagos não estão no último grau da escala, e que há mundos onde o embrutecimento e a ferocidade ultrapassam tudo o que existe na Terra. Esses espíritos são, portanto, ainda inferiores aos mais inferiores do nosso mundo. E vir para o meio dos nossos selvagens é para eles um progresso, como seria um progresso para os nossos antropófagos nascer entre nós uma profissão que não os obrigasse a derramar sangue. Se eles não visam a mais alto, é porque a sua inferioridade moral não lhes permite compreender um progresso mais completo. O espírito não pode avançar senão gradualmente. Não pode transpor de um salto a distância que separa a barbárie da civilização. E está nisso uma necessidade da reencarnação, que se mostra verdadeiramente de acordo com a justiça de Deus. De outra maneira, em que se transformariam esses milhões de seres que morrem diariamente no último estado de degradação se não tivesse meios de se elevar? Por que Deus os teria deserdado dos favores concedidos aos demais? Né? Kardec aqui, com muita sabedoria, coloca para nós isso aí. Então os espíritos vão vivendo provas que vão fazendo com que eles evoluam gradualmente, não de uma hora para outra. Questão 272. Os espíritos procedentes de um mundo inferior à Terra, ou de um mundo muito atrasado, como os canibais, poderiam nascer entre os mundos civilizados? Sim, há os que se extraviam ao quererem subir muito alto, mas ficam deslocados entre vós, porque têm hábitos e instintos que se chocam com os vossos. Então, tem ali os critérios, né, para poder conceder essa permissão para que os espíritos reencarnem numa sociedade em que eles são mais elevados. É como se nós pegássemos, vamos pegar aqui do Brasil, um dos espíritos mais primitivos que nós temos aqui, e fazer com que eles reencarnem numa sociedade mais
elevada, tanto aqui do nosso país mesmo, como de outros países. Então, por que você vai tirar aquele espírito, que é aquele espírito sangue ruim mesmo, e vai colocá-la numa sociedade harmônica, tranquila, cujas leis são sempre leis muito bem elaboradas, um padrão de vida estável para todo mundo, para que todo mundo possa se desenvolver? Você vai colocar aquele indivíduo lá para quê? Então, nesse caso, não é permitido, mas se esse espírito quiser evoluir em algo um pouco melhor, mas que ele tem aí também as suas restrições, então isso vai ser concedido para ele. Comentário de Kardec. Esses seres nos dão o triste espetáculo da ferocidade em meio da civilização. Retornando para o meio dos canibais, isso não será um retrocesso, pois não farão mais do que retomar o seu lugar e talvez ainda com proveito, porque eles tiveram, numa encarnação, vivendo numa sociedade mais desenvolvida, tiveram ali alguns exemplos, viram um mundo diferente. Quando eles retornam então por essa incompatibilidade a esses mundos inferiores, eles levam ideias novas, e isso talvez possa ajudá-los no seu desenvolvimento. E a última questão desse item 273 diz aqui para nós: um homem pertencente a uma raça civilizada poderia, por expiação, reencarnar-se numa raça selvagem? Resposta: sim, mas isso depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido duro para com os seus escravos poderá tornar-se escravos e sofrer os maus tratos que infringiu a outrem. Aquele que mandou numa época pode, em outra existência, obedecer aos que se curvam ante a sua vontade, os que se curvaram ante a sua vontade. É uma expiação se ele abusou do poder, e Deus pode determiná-la. Um bom espírito pode, para os fazer avançar, escolher uma vida de influência sobre esses povos. Então, se trata de uma missão. Então, aqueles espíritos que reencarnam no nosso meio, trazendo exemplos diferentes, ideias diferentes, Então, isso traz um reflexo significativo sobre aquelas consciências que vão viver de uma forma diferenciada. Então, a sua missão ali, nesse caso, foi bem cumprida. Assim como nós temos tantos espíritos reencarnando entre nós, que chegam aqui vivendo em mundos que já são mais desmaterializados, mundos mais elevados, mais conscientes, reencarnam aqui no nosso meio para trazer esse exemplo. E aí nós vemos aí tantos exemplos espalhados pelo mundo todo. Exemplos de espiritualização, exemplo de caráter, exemplo de intelecto, para ajudar nesse crescimento. Então, meus amigos, fechando por aqui o nosso encontro de hoje, questão 273, encerrando o nosso estudo sobre a escolha das provas. Mais uma vez eu falei para vocês, tem bastante coisa para a gente ver sobre esse assunto. Eu vou então pesquisar depois na Revista Espírita, não tive tempo de fazer. Olá, professor. Pesquisar lá na Revista Espírita se nós temos ali alguma instrução que trate desse assunto de uma forma mais aprofundada, para ampliar um pouco o nosso entendimento. Caso eu não encontre nada assim que seja relevante, aí então a gente parte para o próximo item, para o próximo capítulo. Pegando aqui já o número 6, relações de além-túmulo. Questão interessante essa daqui, só para dar um gostinho aqui para nós. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre elas uma hierarquia de poderes, e há entre eles subordinação e autoridade? Só lendo os livros de André Luiz já mostra para nós essa resposta. Não mostra apenas, mas traz uma ilustração bastante profunda sobre essa relação de além-túmulo, de que forma que os espíritos se relacionam no mundo espiritual. Essa questão ela é interessante porque ela vai trazer para nós uma visão muito diferente daquela dogmática, porque é assim, você morre, ou você vai para o céu, para o inferno, ou fica aguardando o juízo final no purgatório. Mas como é que os espíritos se relacionam no mundo espiritual? Será que existe aquele que é melhor, aquele que é superior, aquele que é inferior? Não melhor, pior, Aquele que é inferior, aquele que é superior, aquele que sabe mais, sabe menos? E sabendo mais, sabendo menos, como é que há essa relação? Existe uma hierarquia, existe uma influência? Hoje, para nós, isso é tão fácil de entender, por tantas obras que nós já estudamos, por tantos exemplos que nós já tivemos, mas quando nós voltamos para a época de Kardec, nós vemos que aquilo era absoluta novidade.
Quer dizer então que os espíritos se relacionam? Quer dizer que os espíritos conversam? Quer dizer que tem aquele que manda, o outro que obedece? É assim que funciona? Então nós vemos aqui, né, estudando todas essas obras que nós temos hoje, vemos ali os mentores espirituais, os espíritos superiores, aqueles que coordenam trabalhos, né? Então nós veremos nesse próximo capítulo